Olá, no IGTV de hoje eu vou tratar sobre os dogmas da igreja e do Papa. Mas antes eu gostaria de começar pedindo ao Divino Espírito Santo, ele que conduz o corpo místico de Cristo, que ele possa infundir nos nossos corações a fé, para que possamos crescer de fé em fé, de esperança em esperança, de caridade em caridade. Amém. No vídeo passado eu utilizei uma palavra que é de Mateus, no capítulo 16. Queria dar um prosseguimento aqui a partir dessa palavra. No primeiro momento, Pedro professa uma verdade dogmática. No segundo momento, Jesus diz que foi o Pai que revelou, ou seja, é revelado. E num terceiro momento, então, nós temos a passagem no versículo 18 que diz assim: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Então, nós vemos essa verdade de fé que a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Mas, para compreender melhor, nós vamos voltar ao Antigo Testamento. Bom, Deus ele estabelece com Abraão, nosso pai na fé, uma aliança por meio do seu filho Isaque. Isaque gera Jacó. De Jacó nós temos as 12 tribos de Israel, que se constitui o povo de Deus, o povo escolhido. Para fazer parte deste povo da aliança, era necessário um vínculo sanguíneo. Com Jesus Cristo, ele que não veio para abolir, mas para dar pleno cumprimento, ele veio para reformar. Este povo de Deus que já existia não é destruído, apenas é reformado. Jesus então ele escolhe 12 apóstolos, constituindo assim um povo que é uma família nacional, que é a igreja, onde já não é mais necessário para fazer parte desse povo um vínculo sanguíneo, mas sim do batismo, pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus. Temos essa filiação do Espírito que clama em nós, como vai dizer em Gálatas: Abba, Pai, meu papaizinho. Fazemos parte desta família. Mas a igreja, ela é constituída em 3 estados: a igreja militante ou peregrina, padecente, triunfante. Existe de fato uma comunhão neste corpo místico de Cristo. E o que isso significa concretamente? É que nós estamos unidos não apenas uns aos outros enquanto igreja militante, mas estamos também unidos à igreja padecente, aqueles que se encontram no purgatório. Já estão salvos, mas estão ali em processo de purificação. A igreja triunfante, os santos que intercedem por nós junto de Deus, no sentido de pedirem ao Pai para que nós também possamos estar um dia com Ele na glória celestial. E nós estamos unidos uns aos outros e por isso podemos interceder uns pelos outros para que, dia após dia, sustentando-nos mutuamente, consigamos alcançar a glória celestial, alcançar a união com Cristo, porque afinal esse é o sentido das nossas vidas. Sendo assim, a igreja é uma realidade ao mesmo tempo espiritual, também visível, pois é um corpo. Agora que vimos que Jesus institui a igreja e que ela é o povo de Deus, nós temos que saber também que existe uma outra verdade. Cristo confere um primado a Pedro, como nós vemos isso na própria palavra que nós estamos meditando ainda em Mateus, porque Jesus diz a Simão: "Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu." Como nós vemos no Antigo Testamento à luz do Novo, nós podemos voltar e ver que existe uma referência a essa passagem em Isaías, no capítulo 22, onde Ezequias, o herdeiro do trono real de Davi e rei de Israel, substitui seu antigo ministro, Shebna, por um novo chamado Eliassim. Veja como diz a passagem: "Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de meu pai." E a partir deste conferir as chaves, qualquer pessoa podia dizer qual dos membros do gabinete real era o novo ministro. Assim também, Jesus, ao confiar as chaves do reino dos céus a Pedro, ele o institui como primeiro-ministro, como aquele que tem o primado. E é por isso que nós cremos como católico que o Papa, o sucessor de Pedro, ele tem de jurisdição sobre toda a igreja, não somente em matéria de fé e costume, mas também de disciplina e governo. A diferença é que, em matérias de fé e moral, quando o Papa
se pronuncia ex cátedra, ele é infalível. Ou seja, a infalibilidade papal não é dada ao sumo pontífice enquanto pessoa, mas sim enquanto cumpre seu cargo de pastor. E não diz respeito a todas as matérias, mas apenas de fé e moral, quando ele se pronuncia claramente com a intenção de definir uma verdade de caráter de adesão obrigatória por parte de todos. Por isso, embora muitos papas tenham feito uso, muitos outros não o exerceram. E esse dogma é extremamente necessário, visto que o Papa, enquanto pai, ele é glorificado quando há unidade dos seus membros. Se um pai de família tem os filhos todos desunidos, ele é rechaçado, pois assim como no concerto musical que se faz necessário uma partitura e que tenha um regente para conduzir toda a variedade de instrumentistas, também dentro da igreja, na diversidade de dons, ministérios e serviços, é necessário que sejamos regidos por um único regente. E é por isso que nós professamos que a igreja é una, porque existe uma unidade doutrinal. Porque se ela é infalível, então nós podemos crer na ação dos sacramentos, que as Sagradas Escrituras são de fato infalíveis, mas que nós interpretamos não no livre exame, mas conforme ela defendeu no Concílio de Trento, a partir do magistério. E quem gera essa unidade? O Espírito Santo. Então não é uma ação meramente humana no plano do natural, mas sim do sobrenatural que age por meio do seu escolhido. São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer que Cristo, ele é a cabeça. E assim como o óleo escorre, da barba de Arão e vai descendo pela orla do corpo, assim também essa unção do Espírito derramada sobre Cristo, que é a cabeça, vai descendo também sobre os seus membros. Porque ele é santificador, ele santifica os membros. É por isso que professamos então, eu vou ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, que a igreja é santa, mesmo compreendendo pecadores no seu seio, pois não possui uma outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que seus membros se santificam, e é subtraindo-se à vida dela que cai nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. Isso significa que cada pecado que cometemos, nós deixamos de sermos católicos, pois nos afastamos desta comunhão da igreja, nos afastamos desta comunhão pelo vínculo da caridade que é gerado pelo Espírito e, portanto, da santidade. Ao ler nos Padres Apostólicos, nós vemos que já em 150 depois de Cristo era isso que professavam. Sim, para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeira em todos os lugares, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam abundantes. A Santa Igreja Católica. São Paulo, na carta aos Efésios, também diz isso, quando fala: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso também nós dizemos que somente na igreja existe a plenitude dos meios para a nossa salvação, porque é nela que nós somos santificados, que o Espírito gera em nós essa vida de graça. E essa unção, ela é derramada para que nós possamos, como Cristo, como sacerdote, rei e profeta, exercer também a nossa missão. Claro que existe uma hierarquia, são funções distintas, e assim nós contribuímos para o crescimento do número de membros que fazem parte desta igreja. Eu finalizo com a passagem que São Paulo se dirige à igreja de Éfeso dizendo assim: seja um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. E essa é a nossa alegria, fazermos parte dessa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Salve Roma! Se você gostou desse GTV, comenta aqui, compartilha e salva!